Eu ouvi um comentário de um rabino que eu acompanho e de quem eu gosto muito, e eu queria compartilhar com vocês. Esse comentário não é propriamente um conto, mas é uma reflexão. Eu vou falar tanto do conteúdo quanto da forma. Conteúdo e forma de o que ele disse e como ele disse. Às vezes a forma ela valoriza o conteúdo ou desvaloriza. Então, eu acho que ele usou um método expositivo muito frequente nas escrituras, quer dizer, ele aparece no Talmud, eventualmente também na Torá e no Taná, que eu vou exemplificar depois. Mas antes vamos ao conteúdo abordado. Ele disse que em relação à divergência de opiniões sobre um determinado conhecimento, a pessoa deve ser humilde, né? Quer dizer, a humildade em ouvir, considerar, reconhecer ou acatar, no mínimo respeitar, diferenças de opinião referentes a um determinado tema. Então, ele classificou essa humildade diante do conhecimento em 4 níveis. O primeiro nível é humildade diante de quem sabe mais do que ele, né? Quer dizer, a pessoa deve reconhecer quem detém maior conhecimento em relação ao tema e acatar a opinião de quem é maior, quem tem um conhecimento maior do que ele. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é a humildade em relação a um semelhante, semelhante em conhecimento. Quer dizer, alguém ser humilde em relação a alguém que detém o mesmo conhecimento que ele, quer dizer, em quantidade, em qualidade, e reconhecer que às vezes um tem razão, às vezes o outro tem razão, quer dizer, um pode estar certo, o outro uma vez, o outro pode estar certo uma outra vez. Então, respeitar a opinião do semelhante, aquele que detém um conhecimento igual. O terceiro nível é a humildade em relação a quem sabe menos do que ele, né? Então, às vezes, quer dizer, alguém que sabe menos do que ele dentro de um determinado tema, às vezes uma fagulha, uma pequena mensagem, uma palavra pode suscitar o desenvolvimento de uma ideia nova ou acrescentar uma ideia já existente. Então, a humildade, nesse caso, é não desprezar a opinião de quem sabe menos do que a pessoa. E o quarto nível é a humildade em relação a si mesmo. Então, a pessoa deve se considerar num nível inferior ao nível em que de fato está, em termos de conhecimento. E que, quer dizer, não sentir tanta convicção, nem tanta arrogância, talvez convicção sim, mas não ser arrogante em relação àquilo que sabe e ser humilde em relação a si mesmo. E essa é a plenitude da humildade. Esse é o conteúdo, né? Esse é um conteúdo bonito, mas eu queria falar um pouquinho da forma que foi utilizada. Na verdade, essa exposição, esse comentário, poderia ter sido dito em uma frase, né? Em relação a diferenças de opiniões, as pessoas devem ser tolerantes e humildes com todos. Está resumido, todos, porque nesses 4 níveis foram incluídos todos. Por que será que, né, foi utilizada essa forma de classificação gradativa, né, do maior para o menor, do mais distante para o mais próximo? Esse método ele é muito frequente, né? Ele faz parte do
do raciocínio judaico de classificação. E eu vejo aí umas 2, 3 possibilidades, né? Porque o Rabi, né, meu Rebbe, o rabino, teria optado essa forma de expor o conteúdo. Na verdade, ele nem optou, ele é assim, isso é natural. O raciocínio já funciona dessa maneira, com esse método. Então, a primeira possibilidade é não correr, dizer em uma frase só, quer dizer, a pessoa deve ser humilde em relação a todas as pessoas no que se refere à diferença de opiniões, isso para não correr o risco de uma incompreensão ou de alguém dizer assim, mas certamente isso não se refere a quem tenha o conhecimento inferior, né, ao meu. Ou a pessoa dizer, não, com certeza isso não se refere a mim, ou não se refere a quem tem um conhecimento igual ao meu. Isso se refere a todos, né? Quem sabe esse todos se refere a todos aqueles que têm um conhecimento maior do que o meu. Então, para fugir, né, para evitar esse tipo de risco de incompreensão, então é feita essa classificação de citar detalhadamente quem são os grupos que devem ser respeitados. O segundo motivo, quer dizer, esse motivo já é suficiente, né? O segundo motivo é justamente essa gradação. Quer dizer, uma gradação é como se fosse assim, preparar um interlocutor, né, para o que está por vir. Preparar o coração do interlocutor para o que está por vir. Ou permitir até que fique previsível para o interlocutor, mesmo antes de ser dito. Eu vou citar 2 exemplos onde esse método expositivo aparece. O primeiro exemplo é na Torá. Logo no início, na porção semanal Lech Lechá, quer dizer, onde o patriarca Abraham, recebe o comando de sair da sua terra e ir para a terra que lhe for determinado, né, por Deus. Então, a formulação do versículo, logo no início, Gênesis 12, no 12º capítulo da Torá. É muito popular, as pessoas estão familiarizadas com esse versículo, mas usando aí como um bom exemplo. Então, o versículo é assim: foi dito ao patriarca Abraham, sai da tua terra e do lugar em que nasceste e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, aqui nós temos uma gradação do maior para o menor. Então, sai da tua terra, ok, vou sair da minha terra. Do lugar em que nasceste, como se fosse a cidade, sai da tua terra, sai da cidade onde você nasceu e, por fim, sai da casa do teu pai. Quer dizer, tem uma preparação aqui, né, gradativa, para que o interlocutor vá se preparando, né? Quer dizer, isso é apenas uma suposição, mas, na verdade, esse método existe, é frequente, eu apenas estou aqui refletindo sobre, né, a intenção do método ou a beleza até, né, desse método. E o segundo exemplo que eu trouxe é do Tanar, que está no primeiro livro de Shmuel Aleph, primeiro livro de Samuel, logo no capítulo 4, quando um sobrevivente de uma batalha, né, o exército de Israel sofreu uma derrota numa batalha e um sobrevivente veio comunicar ao sacerdote Eli. Ele, inclusive, tinha 2 filhos na batalha. E um sobrevivente fugiu, né, fugitivo da batalha, veio comunicar ao Eli,
ao sacerdote o que tinha acontecido. Então ele diz assim, vou ler o versículo traduzido. Ele diz o seguinte para o sacerdote: velho e idoso, ele diz assim: o exército de Israel fugiu do inimigo, e também houve uma grande matança em combate, e também teus 2 filhos, Hofni e Pinhas, morreram, e a arca da aliança foi tomada. Então a gente percebe aí também um relato gradativo do maior para o menor. Quer dizer, o exército de Israel fugiu do inimigo é alguma coisa muito ampla. E houve uma grande matança em combate. Não o exército todo, tanto que teve sobrevivente. Teus 2 filhos, Hofni e Pinhas, morreram, e a arca da aliança foi tomada, a arca de Deus foi tomada. Então aqui a gente vê esse exemplo também. Só para expor, né, para vocês como o conteúdo e a forma se complementam. As coisas, mesmo por mais importantes que sejam, mais bonitas que sejam, elas não podem ser ditas de qualquer maneira. Existem métodos de exposição, e esse método de exposição de classificação gradativa é muito frequente nas escrituras judaicas e até faz parte do pensamento talmúdico, do pensamento judaico em geral. Se alguém quiser comentar, eu vou ficar muito feliz. Comentar lá embaixo, aí nos espaços, eu vou gostar. Tchau, obrigada.